Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os senhores deputados, a senhora deputada, e digo que hoje é um dos dias daqueles que entra para a história da vida da gente. Há mais de 22 anos, deputado Antídio, um serrano não ocupava um espaço na mesa, e também há mais de 22 anos, um serrano não presidia uma sessão ordinária, deputada Ana. Por isso, hoje, eu fico feliz, satisfeito e alegre, deputado Mário Mota, de poder representar aqui também, neste momento, a nossa Serra Catarinense e, acima de tudo, o nosso povo de Santa Catarina. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá as atas da última sessão por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Passamos agora às breves comunicações. Com a palavra, deputado Mário Mota. Senhoras e senhores, caríssima deputada Ana Campanholo, demais deputados, deixo por último, por cumprimentar e peço compreensão nessa inversão, nosso querido presidente Lucas Neves, reforçando o orgulho que a Serra sente ao tê-lo presidindo uma sessão ordinária depois de 22 anos. Nosso cumprimento também a todos os que aqui se encontram na plenária e nos acompanham pelos veículos de comunicação da Alesc, a partir da TVA, o YouTube, Instagram, Facebook, enfim. E um abraço muito carinhoso e receptivo a todos os senhores vereadores e vereadoras de Santa Catarina que começam a chegar aqui a Florianópolis para o Congresso Estadual da UVESC, que deve acontecer durante a semana e que certamente dará oportunidade a conhecerem mais de perto o funcionamento de uma casa legislativa como é a nossa Assembleia, àqueles que estão estreando na vida política em seus municípios. E para todos nós é sempre um prazer enorme recebê-los e recebê-las. E eu sei que este encontro, que tradicionalmente acontece neste período do ano, já é, por antecipação, um grande sucesso. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, estimada colega e estimados colegas e cidadãos catarinenses, eu venho à tribuna nesta tarde para tratar de um tema que exige atenção imediata e ações ainda mais concretas. Eu falo sobre o combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como a dengue, a chikungunya e a zika. Os dados mais recentes são altamente preocupantes. O nosso estado já registra mais de 16 mil focos do mosquito Aedes aegypti e mais de 5 mil casos prováveis de dengue. Uma jovem de apenas 22 anos de Xanxerê, sem comorbidades anteriores, perdeu a vida vítima de chikungunya. Ontem, infelizmente, aconteceu o segundo óbito por chikungunya em Xanxerê. E esta tragédia mostra que nós precisamos agir com a máxima urgência para conter o avanço dessas doenças e evitar novas perdas irreparáveis. A luta contra o Aedes aegypti não pode se resumir a medidas paliativas. Precisamos de soluções eficazes e surge no horizonte a utilização de um método chamado bactéria Wolbachia, que já trouxe resultados expressivos em cidades como Niterói e Belo Horizonte. Assim como um grande incêndio não se apaga apenas com um balde d'água, combater essas doenças exige a adoção de estratégias cada vez mais eficazes.
Por isso, nós apresentamos uma indicação ao governador Jorginho Melo e ao secretário da Saúde, Diogo Demarque, para que estudem a viabilidade de buscar autorização para a instalação de pelo menos mais uma chamada biofábrica como existente em Joinville. Essa tecnologia pode salvar vidas em outros estados, então por que não ampliá-las em Santa Catarina? O método Wolbachia consiste na liberação de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, reduzindo a transmissão de dengue, zika e chikungunya. A biofábrica recolhe ovos do mosquito, encaminha para Fiocruz, no Rio de Janeiro. Lá é inserida a bactéria nestes ovos e é trazido de volta para que eclodam no seu local de origem. As fêmeas e machos do Aedes aegypti que saírem desses ovos perdem a capacidade da transmissão desses vírus. Portanto, antecipa-se nos ovos mosquitos que não poderão inocular, ou seja, transmitir esses vírus. Em Niterói, Rio de Janeiro, primeira cidade brasileira com 100% de cobertura de biofábricas, o método já mostrou resultados com a redução dos números de arboviroses. Em 2021, Niterói tinha 75% da cidade coberta com mosquitos com a Wolbachia. Houve uma queda de quase 70% nos casos de dengue, quase 57% em chikungunya e quase 40% em zika, segundo o Ministério da Saúde. Atualmente, Joinville já conta com uma biofábrica que produz esses mosquitos modificados. No entanto, temos 178 municípios catarinenses infestados pelo Aedes aegypti. Precisamos expandir essa iniciativa para outras regiões do estado. Retirando a parte central, especialmente o Planalto catarinense, que tem um clima mais frio, mesmo durante o verão, os demais pontos do estado, completando meio oeste-oeste e praticamente todo o litoral, temos muitos focos de Aedes aegypti. Diante disso, senhores, buscamos informações junto ao World Mosquito Program, WMP, que é uma organização internacional sem fins lucrativos que coordena o avanço dessa tecnologia com biofábricas. Fomos informados de que essa escolha, ou seja, novas biofábricas, é uma atribuição do Ministério da Saúde. Por isso entramos em contato, primeiro com a prefeita de Lages, ex-secretária da Saúde em Santa Catarina, Carmen Zanotto, com forte atuação na saúde nacional. Solicitamos a sua intercessão junto ao ministro da Saúde, senhor Alexandre Padilha, para que Santa Catarina possa ser contemplada com pelo menos mais uma biofábrica do método Wolbachia, preferencialmente em Florianópolis, para atendimento na Grande Florianópolis e em parte do sul do estado. Ontem, 17 de março, tivemos uma reunião de quase 2 horas com o secretário da Saúde, Diogo Demarque Silva, e com a secretária adjunta, doutora Cristina Pires Paulucci, para discutir o interesse da pasta em instalar uma biofábrica Wolbachia aqui em Florianópolis. Segundo o secretário, há uma perspectiva já iniciada da instalação de mais 2 biofábricas em Santa Catarina, uma em Blumenau e a outra em Balneário Camboriú. Sobre Florianópolis, a expectativa é de que possamos iniciar essas negociações. O secretário colocou a Secretaria de Estado da Saúde inteiramente à disposição, apoiando essa iniciativa. Apresentamos também aqui na Casa uma indicação legislativa formalizando a sugestão e colocando, inclusive, verba do nosso gabinete para apoiar a construção da logística necessária para a instalação dessa biofábrica. Biofábrica de Wolbachia se apresenta como uma solução
das mais promissoras até o momento. Temos outras iniciativas, também quase de forma natural, e estamos pesquisando para apoiar as autoridades da saúde na busca pelo combate efetivo do mosquito, da dengue, da zika e da chikungunya. Senhoras e senhores, combater o Aedes aegypti é um dever coletivo. Todos nós devemos fazer isso, evitar água parada e limpa em nossas casas, em nossos apartamentos, nos sítios ou onde quer que possamos estar. E acrescento a todos os senhores, ultimamente tivemos a divulgação de números em queda, recentemente, mas segundo o próprio secretário da Saúde, as perspectivas são de nova elevação desses números com a chegada do final do verão e, infelizmente, as perspectivas não são boas se não atuarmos efetivamente no combate. É um desafio que exige a colaboração entre governos, sociedade e instituições científicas. Precisamos dar esse passo adiante, adotando uma solução comprovada e eficaz para proteger nossa população. Todos nós contra o mosquito da dengue. Por favor, deputada Ana Campagnolo, é a parte, fique à vontade. Ok. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, agradeço esse espaço. Muito obrigado, deputado Mário Mota. Pela ordem, deputada Ana Campagnolo. Pela ordem, senhor presidente. É com muito pesar que gostaria de comunicar que encaminhei a essa casa o requerimento 787 de 2025. Infelizmente, recebemos a notícia na data de hoje que um dos meus ex-assessores, também assessor da deputada federal Caroline Detoni, faleceu precocemente, com 59 anos, vítima de um infarto. Esse requerimento 787 é uma forma desta Casa, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, homenagear Benhur Giovanni Zanini, que foi formado em História, em Teologia, foi maestro, presidiu a Orquestra da Assembleia de Deus de Chapecó, além de ter atuado na política como nosso assessor, também foi funcionário da Prefeitura de Chapecó. Enfim, alguém que, por onde passou, deixou uma marca de liderança, de serviço, de vocação ao trabalho, que deixa também 4 filhos, 3 meninos. Adicionar um tempo, por favor. Obrigada. Deixa também 3 meninos e uma menina, além de um enteado, netos e uma esposa que certamente amargarão a saudade por muito tempo. Então, fica aqui nossa homenagem ao Benhur Zanini, amigo da família Campagnolo. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Nossas condolências a toda a família, amigos, colegas, senhor Benhur. Gostaria aqui também de registrar a presença do Lila, prefeito de Aurora. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Também aqui agradecer a presença do Roberto de Capinzal, que também está aqui conosco, e o Neymar, lá de Erval Velho. Sejam sempre bem-vindos à Assembleia Legislativa. Ainda pelas breves comunicações, com a palavra, deputado Antídio Lunelli. Cumprimentando nosso presidente, senhor Lucas Neves, parabéns por dirigir hoje os trabalhos da nossa Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar também a todos os deputados e deputadas e catarinenses que acompanham o nosso trabalho aqui na LESC. Cumprimentar também a todos os vereadores que hoje participam do Congresso Estadual da UVESC, aqui na nossa casa. Sejam todos bem-vindos. E, prezadas senhoras, prezados senhores, eu subo hoje a esta tribuna para aplaudir uma decisão que faz a diferença na vida do cidadão. O governo do estado de Santa Catarina decidiu
zerar o ICMS sobre alimentos essenciais como arroz, feijão e farinhas de trigo, de milho, mandioca. Uma medida concreta que alivia o bolso do trabalhador e coloca comida na mesa das famílias dos nossos catarinenses, neste momento difícil que estamos passando hoje na economia do nosso Brasil, infelizmente. Quero parabenizar o governador Jorginho Melo e sua equipe por esta decisão acertada, que certamente terá apoio do Legislativo. Em tempos de crise econômica, cada real economizado faz toda a diferença. O Estado fez a sua parte e agora cabe ao setor produtivo garantir que esta redução chegue aos consumidores. Santa Catarina, mais uma vez, dá o exemplo. Enquanto aqui reduzimos impostos e incentivamos o crescimento, o governo federal segue na contramão, aumentando gastos e sufocando quem trabalha e quem produz. O brasileiro não aguenta mais bancar a ineficiência do governo federal com mais tributos. Nós precisamos de um governo que corte privilégios, reduza desperdícios e incentive a nossa economia. Santa Catarina mostra que há outro caminho: menos impostos, mais liberdade econômica e mais oportunidade para todos. Precisamos transformar o peso que temos hoje do setor público mais leve e muito mais eficiente, com mais entregas para a nossa população. E falando em enfrentar problemas de frente, é preciso agir também contra a crise da dependência química e sua relação com a situação dos moradores de rua. Não podemos mais aceitar que nossas cidades sejam tomadas pelo tráfico, pela criminalidade e pelo sofrimento de quem perdeu o controle sobre a própria vida. É preciso ação firme e imediata. Eu quero destacar o projeto de lei do deputado Ivan Nats, que trata da internação involuntária de dependentes químicos. Esta medida pode ser a única chance de salvar vidas, de resgatar famílias e de devolver dignamente quem foi tragado pelas drogas. Estamos falando de saúde pública, segurança e, acima de tudo, humanidade. Essas pessoas precisam de tratamento. Não podemos permitir que o medo do politicamente correto impeça ações necessárias. Não se trata de criminalizar a pobreza, mas de dar uma chance real de recuperação. A internação involuntária, quando bem conduzida, salva vidas. Precisamos de políticas públicas que retirem estas pessoas das ruas, combatam as drogas com rigor e fortaleçam as instituições de reabilitação. Santa Catarina não pode assistir pacificamente a essa trajetória de tragédia que vem crescendo a cada dia. O povo exige soluções e nosso dever é agir. Este projeto de lei é um passo fundamental, mas precisa vir acompanhado de um esforço conjunto entre estados, entre o Estado, municípios e a sociedade civil. É hora de enfrentar este problema com determinação. Vamos desenvolver a dignidade a quem precisa e proteger as nossas cidades. Contem com o meu apoio nesta luta. Sempre estaremos à disposição para ajudar em tudo que pudermos a construir um estado de Santa Catarina muito melhor. Muito obrigado a todos.
seria isso, senhor presidente Lucas Neves. Obrigado. Muito obrigado, deputado Antídio Lunelli. Ainda nas breves comunicações, deputado Júnior Cardoso, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, deputado Lucas Neves, nobre deputada Ana Campagnolo, os demais deputados, amigos que assistem pelos meios de comunicações, os demais que estão nas galerias, os vereadores, vice-prefeito e prefeito que visitam essa casa, o nosso amigo deputado Antídio Lunelli já trouxe algumas informações sobre o que aconteceu no dia de ontem, mas eu quero aqui engrossar o coro e trazer mais alguns detalhes. Hoje, o que me traz à tribuna é uma importante medida anunciada pelo Estado no dia de ontem. O governador Jorginho Melo decidiu zerar o único imposto estadual que consiste e que incide sobre o arroz, o feijão, as farinhas de trigo, milho, mandioca e arroz. É fato que a alta da inflação vem impactando o preço dos alimentos em todo o país. Todos os dias temos notícias nesse sentido. Você vai fazer mercado e se depara com um carrinho de compra cada vez menor. E a conta está difícil e nunca fecha. Mas nosso Estado, mais uma vez, sai na frente e mostra que não tem medido esforços para melhorar a situação econômica dos cidadãos catarinenses e que o arroz e o feijão chegue à mesa de todos. A medida anunciada pelo governo do Estado reduz a alíquota de ICMS para estes alimentos dos atuais 7% para 0%. Operações internas, ovos e os hortifrutis granjeiros já têm o imposto zerado em Santa Catarina. Isso há quase 30 anos o Estado mantém a política de desonerar os produtos da cesta básica para garantir que os alimentos considerados essenciais na mesa dos catarinenses tenham o imposto menor. Mas a redução da alíquota de ICMS não é suficiente para conter a alta dos alimentos e garantir a efetiva redução dos preços cobrados nas prateleiras dos supermercados. Isso porque, olha isso, senhores, R$1 abatido de imposto, em média, apenas 13 centavos são descontados no preço final. Cada real que é abatido é descontado lá na ponta do consumidor, que vai passar lá no caixa, 13 centavos. Isso é muito sério. Por isso, na tentativa de mudar este cenário, o governador reuniu nesta segunda-feira, dia 17, dirigentes das 8 entidades que integram o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, o COFEM, e da Associação Catarinense de Supermercados, a CATS, para a assinatura desta carta chamada Carta Compromisso. O objetivo é unir esforços para que o percentual de desconto do imposto seja abatido do preço dos produtos. Essa união, ela é essencial para que o nosso Estado prospere e isso se reflita na vida de cada catarinense. A medida conta ainda com o envolvimento direto da Secretaria de Estado da Fazenda e também do PROCON de Santa Catarina.
Agora, a Secretaria de Estado da Fazenda solicitará a adesão de Santa Catarina no convênio, chamado Convênio 224/17, do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, em reunião que acontecerá no dia 12 de abril. Passo seguinte será o envio de projeto de lei a esta casa. Uma vez aprovada nesta casa, a lei terá que ser sancionada pelo governador Jorginho Melo e regulamentada em decreto publicado no Diário Oficial. A expectativa é de que a alíquota zero passe a ser aplicada em Santa Catarina ainda neste primeiro semestre. Nós estamos aguardando ansiosos a entrada desse projeto e temos certeza que os nossos deputados, estão atentos, vão, claro, aprovar para que a mesa do nosso catarinense, do povo, especialmente povo sofrido, povo que vive com um salário mínimo, que cada centavo economizado, cada real economizado, deputado Mário Mota, cada real que fica no bolso, ele é somado para pagar a luz, a água e o aluguel. Estamos falando de algo sério e o governador do estado de Santa Catarina está fazendo a sua parte, juntamente com essas entidades, e nós estamos ansiosos com a entrada desse projeto para tão logo aprovarmos e, claro, darmos um pouco mais de alívio ao bolso dos catarinenses. Meu muito obrigado. Muito obrigado, deputado Júnior Cardoso. Ainda pelas explicações pessoais, deputado Carlos Humberto, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, deputado Lucas Neves, senhora e senhores deputados, as pessoas que nos visitam aqui no Palácio Barriga Verde, no nosso plenário, aquelas que nos acompanham pelas redes sociais, boa tarde. Última semana de fevereiro, deputado Antídio Lunelli, nós protocolamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui a política estadual de internação e tratamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e adota outras providências. Os municípios de Santa Catarina, através do Poder Executivo, dos seus prefeitos, tem estabelecido uma rotina constante de fiscalização, amparo, ajuda e de internação involuntária em alguns destes municípios no dia a dia das suas cidades. Infelizmente, a legislação brasileira, que na opinião desse humilde deputado é extremamente permissiva, ela permite que pessoas que, não importa o motivo, mas que naquele momento, em situação de rua, encontram-se muitas vezes em surto, por conta de um uso excessivo de álcool, por uso excessivo de droga, acabam colocando em perigo a vida daqueles que não estão na mesma condição. O projeto que nós apresentamos distingue de maneira muito clara a diferença entre aquele que se encontra em situação de rua por conta
talvez, de um problema psicológico, de um problema financeiro, de um problema familiar, daqueles que se encontram na mesma situação, mas que colocam em perigo a vida de terceiros pelo consumo excessivo de substâncias não permitidas pela legislação brasileira. E apesar, deputado Lucas Neves, disso parecer uma coisa lógica, disso parecer uma questão normal, infelizmente, por diversos órgãos de controle ao exercício da atividade pública, não é feita essa distinção. Muitas das vezes, quando as equipes multidisciplinares, formadas por psicólogos, agentes sociais, agentes de segurança, médicos, vão fazer a abordagem, eles são penalizados por retirarem pessoas das ruas que estão colocando em perigo a vida de terceiros. E, infelizmente, deputado Mário Mota, isso tem se tornado rotina em Santa Catarina. A alguns passos da Assembleia Legislativa, no ano de 2024, uma estudante que voltava para sua casa foi assassinada por uma pessoa em surto psicótico pelo uso excessivo de droga, que morava nas ruas do centro de Florianópolis. Uma outra senhora, a poucos passos daqui, isso foi flagrado, tem as imagens, recebeu um soco no rosto, só não morreu por um atendimento que foi prestado de maneira correta e em pouco tempo. Em Navegantes, uma pessoa foi esfaqueada durante o dia por outro usuário de droga que morava nas ruas de Navegantes. É uma briga entre facções, é um usuário contra um traficante, é um morador contra um morador, é um usuário contra um usuário, não, gente. É uma pessoa que está fora do seu juízo, pelo uso da droga ou da bebida, que ataca uma pessoa que não tem nada a ver com isso, que está transitando na rua, que está indo para o trabalho, que está indo para a escola, que está voltando para casa. Até quando alguns, porque não é a maioria, da sociedade catarinense e brasileira, vai fingir que isso é normal? Ana Campanholo, deputada Ana Campanholo. Uma mãe e um pai choram hoje por essa estudante assassinada em Santa Catarina. O que ela tem a ver com isso? Como é que nós temos uma Constituição ou leis que permitam que uma pessoa usando substância que não é permitida pela legislação brasileira, em surto, colocando em perigo a vida de terceiros, que ela continue ali, simplesmente porque ela quer? Por isso que a gente apresentou esse projeto de lei, que estabelece o regramento para a internação involuntária no nosso Estado, e estabelece critérios para que essa pessoa seja internada de maneira involuntária, por vontade da família, por ordem médica, por estar colocando em perigo a vida de terceiros. No meu município de Balneário Camboriú, uma menina que trabalhava na loja do pai e da mãe, com 14 anos de idade, foi estuprada por um morador de rua, alcoólatra, não estava perdido, não estava louco,
entrou dentro da loja, a menina estava sozinha, na rua 1401 ou 1501, estuprou a menina. Com todo respeito, pessoas que estão nessa condição não podem estar nas ruas. Elas colocam em perigo a vida dos demais. E eu volto a repetir, o nosso projeto distingue, e distingue muito bem, a pessoa que tem um problema mental, a pessoa que teve um problema financeiro, a pessoa que teve um problema familiar, que acabou nas ruas, que precisa de ajuda, que precisa de assistência. A maioria dos municípios tem casa de passagem, tem política social, tem tudo, toda a estrutura para atender estes casos. Agora, eu não sei se eles são a maioria, eu não sei se eles são a minoria. O que eu sei, e tenho certeza que vocês também sabem, é que estes são uns que são diferentes daqueles que estão na rua, única e exclusivamente consumindo droga, consumindo álcool, cometendo pequenos crimes, muitas vezes em surto, e grande parte do tempo colocando em perigo as mulheres, as crianças, os trabalhadores e os estudantes de Santa Catarina. Eu fico feliz, eu estava em viagem internacional representando essa Assembleia Legislativa, de que o deputado Matheus Cadorim, com participação de diversos outros deputados, tenha feito uma audiência pública aqui, para se somar ao nosso projeto de lei. Fico feliz que outros deputados no passado também tenham tentado estabelecer a mesma política pública. E peço aos meus pares, deputadas e deputados, vamos dar uma atenção especial a esse caso. Isso aqui é importante para dar segurança jurídica às equipes e aos prefeitos de Santa Catarina, que são os responsáveis por esse trabalho, e que muitas vezes acabam tendo as suas vontades e as suas iniciativas punidas por falta de uma legislação que estabeleça um regramento. Muito obrigado, deputado Carlos Humberto, ainda pelas breves explicações, breves comunicações. Deputado Maurício Peixer, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde a todos, saúdo o presidente, nesse momento, Lucas Neves, deputada Ana, que está na mesa, deputados aqui presentes, o público que está assistindo, diversos vereadores que estão hoje aqui nesta Assembleia Legislativa. E hoje o deputado Carlos Humberto falou muito bem aqui sobre moradores em situação de rua. Tivemos na semana passada aqui uma excelente audiência pública, que foi debatido muito sobre isto. E a gente também fez a manifestação e o conhecimento que temos dessa área, porque já fui secretário de Assistência Social no município de Joinville, e estabelecemos a política pública, uma política de acompanhamento, de atenção a essas pessoas, e eu falei muito bem claro ali, como cristão, nós não podemos admitir, aceitar essas pessoas naquela situação, e nós temos que fazer tudo para tirar elas de lá e não permanecer. E o que faz permanecer elas nas ruas, justamente, é a população que não tem um conhecimento adequado, que ainda dá esmola na rua, que ainda dá alimentação nas ruas e facilita eles permanecerem lá. Quando estabelecemos políticas, como o restaurante popular, que foi eu, como secretário, que construí em Joinville, para que essas pessoas tenham acesso à alimentação sem estar nas ruas pedindo ou pedindo dinheiro para comer. Quando passa a ter uma atenção que faça com que eles possam ser recuperados através de clínicas de tratamento para dependentes e uma obrigação
Por isso que eu entrei com o projeto aqui de poder fazer, sim, o tratamento, tirar eles o involuntário e poder, humanizado, poder ir para a clínica de tratamento. Porque hoje, conforme a lei, ninguém pode obrigar a sair de lá e ir de lá para ir para uma clínica de tratamento, porque tem essa questão deles terem essa liberdade de ir e vir. Mas quando um familiar, que pela legislação é o principal responsável por esta pessoa, ele admitir, assinar, pode ser levado sim, involuntariamente. Pode ser a internação involuntária, deputado Carlos Alberto. Ela é necessária, humanizada, porque daí o parente assinando, alguém da família, ou também alguém da área de pública, né? Um médico, estabelecer que ele tem que ser feito o tratamento, ele pode. Ou alguém da segurança mesmo, pode também. Então o projeto passou, ele já passou em 3 comissões, agora vai para a última comissão, que é a Comissão Antidrogas, e lá passando a internação involuntária vai passar a valer. E isso vai dar realmente um avanço muito grande para o tratamento dessas pessoas. Então, o município ele dá condições. O que nós não podemos admitir é essas pessoas permanecerem na rua, usando droga, tráfico, se aproveitando das pessoas mais inocentes para poder fazer aí barbaridade e fazer o mal, como a gente tem visto, inclusive, com assassinato, matando pessoas. Eu acompanhei em Joinville e relatei alguns casos, mas o principal deles, já falei aqui, vou repetir. Na Igreja Sagrada do Coração de Jesus, onde se concentra ali perto, diversos moradores de rua. Eles não respeitam ninguém, eles entram na celebração, perturbam lá dentro, atrapalham o padre, nas salas ali perto de catequese, na rua, eles urinam na frente das crianças e ninguém pode fazer nada. E o padre foi chamar a atenção, eles ainda cuspem na cara do padre, xingam o padre e ninguém pode fazer nada. Contra eles ninguém pode fazer nada. Agora, tirar eles da rua para botar para tratar também não é possível. Quando eu fui secretário, deputado Antídio, nós tirávamos eles e que chegava em Joinville era cadastrado, sabia de onde que veio. Se não veio para trabalhar em Joinville ou para estar na casa de parente, colocávamos eles nos veículos, no ônibus e levava para fora da cidade da onde que ele veio, do destino de origem dele, onde que estão os familiares dele. E aí a gente vai combater. O outro assunto que quero tratar aqui é a passagem do nosso governador do Santa Catarina, Pode Mais, em 2 lugares que nós acompanhamos, deputado Antídio acompanhando os 2. Primeiro, na região da Ampla Norte, em Mafra. O atendimento que deu a todos os prefeitos, igualmente, igualitário. A destinação de recursos. Os prefeitos têm a oportunidade de solicitar, de reivindicar aquilo que é o mais necessário para a cidade e aquilo que o governo pode investir dentro de um estabelecimento de alguns critérios. E aí passou em Mafra, na quinta-feira passada, em Joinville, na sexta-feira passada. Então, todas as cidades saíram satisfeitas. Os prefeitos saíram satisfeitos. Por quê? O governador vai e primeiro presta conta de 2 anos atrás que ele foi pela primeira vez. Ele fala o que aconteceu, o que está sendo feito, os avanços que Santa Catarina teve. E o segundo momento é de escutar os prefeitos, o que eles desejam, o que eles querem, qual é a reivindicação. E os prefeitos colocam, e conforme os critérios então estabelecidos pelo governador, ele vai atendendo. Vários municípios, todos os municípios, aliás, foram na região da Ampla Norte 16, em Joinville, na Munesc 9. Saíram muito satisfeitos. No total já foram atendidas 100 prefeituras, 100. Agora em Joinville realmente foi muito bom, porque Joinville há algum tempo já não estava mais sendo vista ou olhada pelo poder público estadual. E é necessário fazer de uma cidade grande, é necessário. Mas veja bem, não foi 56 milhões como está sendo publicado. A minha conta, aquela que eu fiz no papel, nesses 30 dias que o governador já passou em Joinville 2 a 3 vezes, foram 207 milhões de reais. 207, vamos lá. Primeiro, foi agora 63 milhões para a duplicação da Dona Francisca, da estrada Dona Francisca. Foram agora 26 milhões para a duplicação do Otto Carderfo.
foi mais 20 milhões para a construção onde que vai ter o Palácio das Orquídeas, mais 48 milhões para o Hospital Municipal São José, que foi dado agora, mais 35 milhões para a Serra Dona Francisca, que está em Joinville, pertence a Joinville com divisa com Campo Alegre, mas onde vai ser feita a intervenção é Joinville, 35 milhões. Foi mais 5 milhões para a Vila da Saúde. Então, é um governador que está presente, um governador que dá o recurso necessário para as cidades conforme o tamanho e a necessidade da cidade. E isso é muito bom porque desenvolve a cidade. O dinheiro circula dentro da cidade, porque é na cidade que nós moramos, é na cidade que nós precisamos, e o governador é um governador municipalista, que dá o recurso conforme nós temos. E Santa Catarina tem sido o estado hoje com melhor índice de desenvolvimento, maior crescimento, inclusive, do PIB que nós temos, mas também da arrecadação. Nós temos o menor número de carteiras maior número de carteiras assinadas do Brasil percentualmente. O menor número de pessoas dependentes da Bolsa Família. E isso para nós é motivo de orgulho, porque nós fizemos Santa Catarina o nosso trabalho, o dever de casa. E isso que é importante para todos nós. Então, parabéns ao governador do estado, mais uma vez, ter passado nessas cidades, como em Mafra, por exemplo, nenhum governador teve tanto em Mafra como esteve o governador Jorginho Melo. E também em Joinville, todo mês, pelo menos uma vez por mês, ele está em Joinville. É o governador presente. Então, parabéns, Santa Catarina está indo no rumo certo, no caminho certo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício Peicher. Passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. Pelo bloco Podemos, Republicanos e Novo, pelo PP, pelo PDT, pelo PL, deputada Ana Campaiolo. Senhores, mais uma vez a imprensa catarinense explica mal as ações do governador, do nosso governador Jorginho Melo. Ontem, o governador de Santa Catarina esteve em um almoço com o movimento Floripa Sustentável. Cobrado pelas atitudes recentes da Universidade do Estado de Santa Catarina, o governador disse que reduziria o dinheiro enviado para o UDESC. Olha só como que essa matéria foi noticiada. Jorginho ameaça reduzir verba da UDESC após eventos de recepção a calouros. Aí quando você vê essa matéria do NSC, né, assim, embotada de jornalista de esquerda, está saindo até pelo bueiro do banheiro, sai um esquerdista lá de dentro, lá vai a narrativa do jornal, parece que o governador está errado, parece que o governador é um inimigo da educação, o grande mentor, o grande propulsor da faculdade gratuita, o melhor programa de universidade gratuita do Brasil, da história, sendo ali sutilmente acusado de ser inimigo da educação pela sua postura. A matéria, como sempre, o jornalismo fazendo esse desserviço. Pois bem, olha o que a matéria fala sobre a festa para calouros. Parece tão inocente, né? Vejamos ali, ó. Neste começo de 2025, 2 eventos distintos ocorreram. Eventos, quem vê assim foram só eventos naturais, normal. Um deles promovido pelo centro acadêmico, o outro, a reitoria contratou um artista de Florianópolis. Nossa, que lindo, né? Um evento tão maravilhoso, não tem nada de mal, afinal de contas, o jornalismo está aí para nos informar, né? Uma notícia dessa que não informa nada. Mas deixa sutilmente no ar uma ideia, uma hipótese de que o governador talvez queira injustamente reduzir a verba da UDESC. Pois bem, eu peço desculpa aos senhores deputados, mas eu preciso falar sobre isso. Imagina se nós fizéssemos aqui na Assembleia Legislativa um evento desse aqui, uma Bundalesc 2025. Como será que a imprensa ia noticiar o Bundalesc? Porque sabem o que foi que aconteceu na UDESC para que o governador desse essa entrevista? Vamos imaginar, senhores, aqui a gente tem alguns deputados de esquerda, não estão aqui no momento, mas eles vêm às vezes. E mesmo os deputados de esquerda, eu pergunto aos senhores, os senhores teriam coragem de fazer panfletagem pelo Bundalesc?
Os senhores teriam coragem de expor o presidente dessa casa a essa humilhação, a essa vergonha, e propor uma porcaria dessas aqui com dinheiro público? Eu acho que nem os esquerdistas aqui de dentro, nem o mais radical de todos os esquerdistas aqui de dentro teria essa coragem. Pois bem, mas a UDESC tem essa coragem. Tem, com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro, olha só, que evento é esse, né? Que evento é esse? Porque fica parecendo que o governador é contra os eventos educativos, é o CUDESC. Eu penso até se não é a possibilidade de mudarmos o nome da UDESC e aderir de uma vez esse nome aqui. É bom, uma sugestão, de repente, porque a quantidade de trabalhos acadêmicos realizados nessa toada e de eventos é lastimável. Uma coisa que eu achei interessante aqui nesse... Tem vários, tá? Tem vários. Tem esse aqui outro, que se você não gosta desse vermelho, tem o rosa. Mas esse aqui eu gostei muito, porque são as cores da bandeira do comunismo, e eles colocaram a estrelinha do comunismo bem aí entre as nádegas. Eu, que sou anticomunista, não podia pensar num lugar melhor para se colocar a estrela anticomunista do que aqui. A baixaria é desse nível, é assim que funcionam as instituições públicas nesse estado. Pois bem, parece uma piada, dá vontade de dar risada, mas acontece que não é. Eu me sinto às vezes aqui nessa tribuna uma profeta da desgraça. Profeta da desgraça, porque na semana passada nós publicamos e lançamos aqui um livro de minha autoria que fala exatamente sobre esse assunto, é profético. Eu gostaria que colocasse na tela uma das citações desse livro que nós lançamos aqui, olha só, faço comparativos com outras universidades. Em 2016, a revista Caicó, que é uma revista científica, acadêmica, publicou o artigo acadêmico Orgia Epistemológica, Saberes Anais, a Universidade Federal. Quem pagou por isso foram os contribuintes lá daquele estado, assim como quem está pagando pelo CUDESC somos nós. Então, esse artigo acadêmico de 2 mestrandos da universidade pública, engajado em produzir conteúdo com epistemologia subversiva, está tudo isso registrado nos anais, agora é anais mesmo, nos anais da universidade. Um estudo que comprova a possibilidade, os senhores me desculpem, eu espero que meu pai não esteja assistindo, desculpa pai, mas um estudo universitário pago com dinheiro do contribuinte fala sobre a possibilidade de fala do cu e a proliferação de cus falantes, atrelada à questão feminista. Pode tirar da tela, por favor. Pois bem, esse evento é o evento que o governador Jorginho disse que não deve receber recurso, e deve mesmo, de fato, ser vítima da redução de recursos. Mas não é só esse. Não é só isso, porque tem esse, mas sempre tem o outro, né? Vem em dupla, as desgraças vêm em dupla. Nós temos também um evento patrocinado pela própria reitoria, esse sim bancado pela própria reitoria. A própria reitoria disse, esse aqui é meu evento, esse é bom. Mandou contratar um artista, contratou uma drag queen por R$ 12.500, uma artista por R$ 12.500, uma drag queen, para fazer a recepção dos calouros que estão chegando na universidade. Para estudar na universidade pública, paga com o nosso dinheiro, o espetáculo do drag queen paga com o nosso dinheiro. Tudo isso paga com o seu dinheiro. Eu me pergunto como é que você se sente, você que é cidadão catarinense, acordou às 6 da manhã para pegar o transporte coletivo, saber que o dinheiro do seu imposto foi 12.500. Quantos meses, reflita, você precisa trabalhar acordando às 6 da manhã, dormir do tarde, cuidando dos seus filhos, sobrecarregado, pagando altas taxas de imposto. Quantos meses você precisa trabalhar para ganhar o que essa drag queen ganhou do seu dinheiro em um dia, fazendo recepção aos calouros? Então, é óbvio que o governador, quando ouve falar disso, ele fica pensando, porque ele é um governador bom da cabeça, em reduzir o recurso que vai para isso. E eu quero continuar, sabe por quê? Na página 84 do meu livro, tem mais um pouco sobre isso. Tem mais um pouco, coloca na tela para mim, por favor. Estava tudo previsto, parece que havia uma profecia. A manobra indecente de usar a suposta luta pelos direitos da mulher, que eles chamam de feminismo, todo mundo sabe o que é, feminismo não presta, mas enfim, para, na verdade, promover a agenda gaysista
e de gênero é descarada. Olha só, desde 2009 eles fazem isso. A pornografia como pretexto, isso está num trabalho acadêmico, afirmou claramente que o novo feminismo precisa contestar a ideia de que o conceito de mulher é algo relativamente estável e que o feminismo precisa aderir à proposta da teórica Beatriz Preciado, a substituição do sujeito mulher pelo sujeito queer. Quem são as drag queens? Os transgênero. São parte desse grupo aqui que eles chamam de sujeito queer. Na produção acadêmica feminista, olha aí, paralela à crescente obscenidade das pesquisas, os trabalhos científicos sobre mulheres também desapareceram para dar lugar a esses trabalhos de gênero, a essa comunidade gaysista. E aí eu pergunto, cadê a bancada da mulher? Muito obrigada. Cadê a bancada da mulher dessa Assembleia? Primeiro absurdo do mundo, essa Assembleia Legislativa tem uma bancada da mulher composta por 2 pessoas. Bancada de 2. O primeiro absurdo é esse. O segundo absurdo é que quando acontecem essas atrocidades aí, a bancada feminina muda. Deve estar todo mundo lavando a louça. Sumiram, desapareceram. Cadê a comunidade feminista para reclamar o espaço que sempre foi das mulheres sendo usurpado, a nossa pauta, a pauta de direitos das mulheres, sendo usurpada por essa comunidade queer? E tudo isso com o seu dinheiro, não esqueça. Se você está indignado, indigne-se mais, porque tudo isso é feito com o seu dinheiro. Algumas pessoas às vezes dizem assim, a deputada Ana tem que fazer o que eu quero porque eu pago o seu salário. É verdade, o contribuinte paga o meu salário. Só que tem uma diferença muito grande, 2 diferenças. A primeira é que eu acordo às 6 da manhã e vou dormir às 10 horas da noite. Trabalho todos os dias, sábado e domingo, e sempre estou bem vestida. A segunda grande diferença é que me elegeram. 200 mil pessoas me escolheram para fazer esse trabalho. Eu pergunto para você que pagou R$ 12.500 agora, saiu do seu imposto. Você escolheu mandar o seu dinheiro para essa drag queen? Recepcionar os calouros? Além de tudo, você manda seu filho para a faculdade, ele é recepcionado por uma drag queen, paga com o seu dinheiro. Pois bem, e aí nós deveremos nos perguntar, a universidade vai falar alguma coisa sobre isso? Vamos lá, a gente tem o posicionamento da reitoria, porque é sempre, o buraco sempre é mais embaixo, é um poço sem fundo, tem subsolo o poço da Universidade Brasileira. O DESC se posiciona sobre a reação de Jorginho a evento de calouros, como a evento de calouros. Olha o jornalismo brasileiro, é bom demais. Não é uma orgia a céu aberto, não, é só um evento de calouros. A lei abaixa a posição da UDESC, olha só, a instituição reconhece, valoriza a importância do DCE e tal, mas olha só, não reflete os valores, a imagem, a linguagem usada, não reflete os valores da universidade. Mentira, mentira. Eu fui aluna da UDESC. Quando eu era aluna da Universidade do Estado de Santa Catarina, eu vi um trabalho acadêmico sobre filme pornô, sobre o filme A Garganta Profunda. Será aprovado com mérito. Eu estava lá com os meus olhos, que essa terra de comer, observando o mestrando apresentar esse trabalho e receber a titulação com honras e elogios. Então, não é verdade que a universidade não coaduna com essa linguagem. É daí para baixo, ó, é daí para baixo. Aí, ali no segundo parágrafo, na segunda parte, ela vai dizer o seguinte, não, mas o primeiro evento, o CUDESC, realmente foi um evento feio, mas o nosso com a drag queen, não, o nosso evento é maravilhoso. Ou seja, a UDESC se orgulha de ter gastado R$ 12.500 do seu dinheiro nesse empreendimento. Coloca o próximo, por favor. Ao ser questionada sobre esse patrocínio aí de R$ 12.500 para uma drag queen fazer uma recepção de calouros, olha o argumento da universidade. A escolha de um egresso de destaque contribui para o fortalecimento da imagem da UDESC. O que é um egresso de destaque? Para a Universidade do Estado de Santa Catarina paga o seu imposto. O egresso de destaque é uma drag queen. Não é uma pessoa que ganhou um prêmio internacional de matemática, de física, de química, não. Egresso de destaque é o rapaz que se maquia e faz show drag queen. Para o fortalecimento da imagem da UDESC, pois o drag queen, segundo a UDESC, fortalece a imagem da instituição, como uma instituição moderna, de fato é moderna mesmo. Se você preservasse os valores antigos e tradicionais, não estava essa barbaridade. Com um grande impacto na formação de seus alunos, ainda defende isso, dizendo que isso é um impacto positivo na formação dos alunos, meu Deus do céu. Além de estreitar ainda mais o vínculo da universidade com a sociedade. Será que é isso que a sociedade espera de uma universidade? Então, para concluir, eu quero parabenizar o governador pela sua declaração. Não sei com detalhes quais são as possibilidades
de retirar ou de reduzir os recursos enviados ao UDESC, mas seria um favor que se faria à humanidade, a Santa Catarina e à humanidade. Aliás, está na hora de começar a estudar a privatização dessas instituições, que pelo menos não seria com o nosso dinheiro que essa barbaridade estaria acontecendo. Então, parabenizar o governador Jorginho, dizer que ele, a contrassenso do que a imprensa diz, é na verdade um grande aliado da educação, mas da verdadeira educação, e não dessa balbúrdia que as feministas, os gaysistas e a esquerda promovem. Deputada Ana, permita uma parte. Impecável as suas colocações, parabéns. Mas, deputada Ana, eu estou recebendo também de diretores da UDESC, principalmente de Joinville, a revolta que eles estão tendo contra essa ação da UDESC, essa que foi feita. Porque em Joinville temos uma UDESC bem organizada, bem dirigida e sem esse tipo de manifestação. Então, eles estão revoltados lá e, inclusive, querem que eu peça aqui um horário, um tempo para eles virem apresentar os trabalhos deles e dizer que eles estão revoltados com essas ações, porque eles estão sendo prejudicados também. Aqui em Florianópolis está acontecendo isso, mas as outras que trabalham certinho, correto, que não tem esse tipo de manifestação aí, estão sendo prejudicadas também. Então, eles querem vir aqui, já marquei, só que infelizmente só tem aqui para o dia 10 que eles podem se apresentar para para dizer para os deputados o que é o UDESC lá de Joinville e de outras também. Obrigado, deputado. Obrigada, deputado Maurício. Feliz em saber que ainda existem alguns professores com bom senso. O seu pronunciamento me tranquiliza. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Ana Campagnolo, que fez uso da palavra pelo tempo do PL. Gostaria só de agradecer aqui a presença do Mioto e do Pablo de Curitibanos. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Ainda pelo horário dos partidos políticos, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, Bloco União, PSD, PRD, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PSOL. Não havendo mais manifestação, nós suspendemos a sessão e retornaremos às 16 horas com a ordem do dia. Muito obrigado.